Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar nossa minissérie do livro de Tiago, capítulo 1. Vamos começar lendo do versículo 5 ao 18. E assim diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso estiver a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. O que eu marquei para refletirmos é: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. É um versículo tão simples, mas ao mesmo tempo tão impactante. Não tem como não ler esse versículo e não se lembrar da citação lá em Provérbios, né? Que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, ou é o princípio da sabedoria. Então, assim, veja que Tiago, ele dá o primeiro conselho da carta. Ele aconselha: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente. E o que é interessante é que ele vai explicar a consequência de quando a gente não tem essa sabedoria, quando a gente não tem esse discernimento do alto. Ele vai nos comparar como a onda do mar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, devemos ter sabedoria do alto, porque todas as nossas decisões devem ser pautadas na palavra de Deus. E quando a gente leva uma vida vazia, rasa, sem fundamento, seja qual for a escolha que viemos a tomar, há sempre uma dúvida quando não estamos alicerçados na palavra, porque Cristo, ele vai se apresentar como a rocha, como a palavra, o pão da vida, e quando estamos em Cristo, temos ousadia no Espírito Santo para tomar as decisões certas. Mas quando não estamos em Cristo, as nossas decisões passam a se comportar como a onda do mar. Elas não têm fundamento, elas não têm governo. Vem um vento e daí começamos a imaginar situações e outros critérios que fogem do nosso controle. E o que é interessante é que Tiago, ele também vai fazer duas comparações sobre a humildade. Seja você rico, seja você pobre, que você venha se orgulhar-se quando estiver em elevada posição, quando você vier de uma condição humilde, e quando você também sair de uma condição mais favorável para uma condição humilde, que venha se orgulhar também, pois tudo passa. Aí é quando ele compara: pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor
e a sua beleza destruída. Ou seja, mais uma vez Tiago está voltando para o que remete lá em Eclesiastes, né? Tudo passa. E ele cita uma bem-aventurança, né? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E do versículo 13 ao versículo 18, aqui é mais uma divisão trazendo um alerta. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que é interessante, que eu também estava estudando acerca do pecado, e também tem as classificações. Tem o erro, tem a transgressão e tem o pecado original. E toda a fonte, desde uma besteira que você venha fazer e pecar, até mais o ponto mais grave, né? Transgressão, por exemplo, o exemplo de Davi, quando ele arquiteta tudo. Todo o pecado, ele se inicia com um desejo. É um desejo que vem de uma mal governança, quando o velho homem está batendo na porta, tentando assumir o controle, e você acaba aqui cedendo. E você cede à tentação, e cedendo à tentação, quando o que você produziu em seu coração, quando isso é realizado, consumado, gera o pecado gera a morte. E ele vai aconselhar: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, toda boa dádiva, todo dom perfeito, ou seja, tudo de bom. Tudo de bom. Se você se julga uma pessoa boa, tenha certeza que isso não é você, é Cristo. Nós, por natureza, não somos pessoas boas. Somos pessoas ruins, perversas, porque a nossa natureza é caída. Mas tudo que há de bom em nossas vidas é Cristo. E Ele aconselha a lembrarmos sempre dessa verdade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Versículo 16. Descendo do Pai das luzes, aquele que traz à luz todo o ensino, todo o esclarecimento da sua própria palavra, que não muda como as sombras inconstantes, ou seja, a sua palavra é imutável, a sua palavra permanece fiel. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém?